É um jogo que começa com dois times marcando alto muito forte, inclusive o Fluminense. O Fluminense também dificultou muito a saída de bola do Flamengo. E eu acho que o Flamengo hoje entrou para jogar um clássico. Eu acho que se a gente for fazer uma retrospectiva dos últimos clássicos, Flamengo e Fluminense, muitas vezes, não foi uma nem duas vezes que eu entrei para falar isso aqui, para dizer o seguinte: o Fluminense entrou parecendo que jogaria um clássico, o Flamengo entrou parecendo que jogaria um jogo qualquer. E aí, quando um time, ainda que inferior tecnicamente, joga com muito mais raça, ele consegue igualar o jogo, ele consegue igualar na raça. Mas e quando o time que é superior tecnicamente joga igualmente com a mesma raça que o adversário joga? Aí eu acho que a técnica acaba despontando. Eu acho que foi muito o que aconteceu hoje. O Flamengo também deu algumas bobeiras na saída de bola. O Rossi tem uma saída pelo meio que não é tão boa, só que aconteceu uma diferença sutil. O Fluminense tem um erro muito forte na saída de bola, o erro do Fábio. Ele sai do gol, ele tem tempo para zerar, ele espera o Arrascaeta chegar, puxa para o lado direito, sai mal com a bola, e ele erra na saída de bola. Só que no Flamengo tinha um jogador capaz de capitalizar o erro do Fábio. Peraí. Já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora que você já fez isso, bora voltar pro vídeo. E aí, não vou falar especificamente sobre o Pedro agora, acho que a gente tem que comentar sobre o Pedro, mas é a primeira coisa que eu quero falar. Talvez ninguém ali tenha visto uma oportunidade de gol para o Pedro, nem o Fábio. Se vocês repararem o gol pelo plano de trás, o Fábio traz a bola para a direita, tenta fazer uma saída, acredito que com o Samuel Xavier, que o Lino bloqueia, e ele se mantém onde ele estava. Ele não sai e volta correndo para o gol, porque ele não imagina que o Pedro vai fazer o que o Pedro fez, que é simplesmente dominar e bater de longe. Então, eu acho que esse gol é um gol da inteligência do Pedro e é um gol de um jogador capaz de ver o que os outros não conseguem ver. Eu acho que é por isso que ele é o homem de 30 gols, como o Felipe Luiz chamou. Não sei se ele vai chegar aos 30 gols ou aos 40 esse ano, vamos ver. Mas eu acho que o mérito está muito aí. Dois times que brigaram muito, mas quando o Flamengo, com a sua luta, conseguiu recuperar a bola, teve mais qualidade, teve mais tranquilidade para fazer o gol. Acho que o Flamengo faz um primeiro tempo muito bom. O Flamengo acaba tendo outras chances. O Flamengo tem uma chance com Plata que desvia. Eu não sei até agora como é que o Fábio conseguiu defender aquela bola com os pés. Já havia caído para o lado esquerdo. Consegue se recuperar. Então, eu acho que foi... Essa é a tônica do primeiro tempo. Dois times marcando alto, só que quando um time errou, o outro não teve perdão. Vi o Samuel Lino muito bem pela direita. Acho que o Samuel Lino foi um jogador que deu muito volume de jogo, muito voluntarioso. Acho que o Plata foi bem também. Depois eu quero falar do lance do Plata cara a cara com o Fábio. Mas eu acho que o Plata deu muito essa intensidade que foi o tom do jogo de hoje. Eu acho que se for perguntar para o Jardim mais ou menos qual era a proposta dele, ou pelo menos uma das, ele vai dizer o seguinte: eu quis atrapalhar a saída de bola do Fluminense. Eu quis roubar a bola lá na frente. Eu quis deixar o Fluminense desconfortável o tempo todo para sair a bola. E foi muito importante o Lino nesse primeiro tempo, até de um certo domínio do Flamengo e muito do Plata também. O Plata, inclusive, o gol que o Fábio faz, esse milagre, é uma roubada dele, muito inteligente. E acho que o time todo, muito intenso. Inclusive, um detalhezinho do Everton Araújo, que é um jogador que a gente critica muitas vezes, né? Hoje ele conseguiu fazer inversão de jogo. Hoje eu acho que ele faz a primeira finalização do Flamengo. E na marcação, nesse jogo meio lá e cá que aconteceu, foi muito importante ter um jogador com a capacidade dele de correr para trás, a capacidade dele de percorrer uma área muito grande no campo. Antigamente a gente diria que o Everton Araújo é aquele jogador carregador de piano. Ele não vai ser o cara que vai fazer o espetáculo, ele não vai ser o cara que vai tocar ali uma belíssima sonata de Beethoven, mas ele é o cara que faz o piano chegar no palco, ele é o cara que coloca o piano nas costas. Então eu acho que a gente precisa também saber bater palma para esse jogador, que a gente cobra também muitas vezes, mas eu acho que a gente tem que saber elogiar
e eu acho que hoje ele merece. E aí, no segundo tempo, o Fluminense meio que vai para um jogo de risco. E jogar um jogo de risco contra o Flamengo é muito perigoso, porque o Flamengo tem muita qualidade e o Flamengo começa a sair em contra-ataques. O primeiro, mais claro de todos, é um contra-ataque que o Pedro dá uma fatiada, faz um passe maravilhoso, coloca o Plata em toda a condição de jogo, e aí entra o Plata sendo Plata, né? Ele vai sozinho, ele tem velocidade, ele tem tempo para ajeitar o corpo, ele adianta demais a bola e finaliza de direita, que não é perna boa. Ele teve todo o tempo do mundo para trazer para a esquerda e colocar no canto direito do Fábio, na bochecha da rede. Ele acaba errando um lance que poderia ter custado caro ao Flamengo. Plata jogou bem, mas eu acho que esse puxãozinho de orelha, ele tem que ser... Ele é importante que aconteça para o Plata, porque num clássico você não pode perder chance, e a gente viu o que aconteceu no final. O Flamengo poderia, de fato, ter perdido esses 3 pontos, poderia ter cedido um empate, e isso seria muito ruim para o Flamengo, mas as chances continuam. As chances continuam, e aí uma virada muito boa do Léo Ortiz, o Lino recebe, domina, e faz um cruzamento de trivela, de pé trocado, e o Pedro broca de novo. Acho que o Pedro hoje fez uma grande partida, não só pelos 2 gols. A gente cada vez mais está começando a entender o que é esse novo Flamengo, né? De que maneira o Pedro, por exemplo, nesse time do Flamengo, que muitas vezes é um time do contra-ataque, o Pedro não vai ser esse jogador mais avançado, pelo contrário. Muitas vezes o Pedro volta no meio de campo para parar essa bola, distribuir para os jogadores que realmente têm velocidade para essa puxada. O Plata, o Lino, depois o Bruno Henrique, que pode entrar, o Araújo, que não anda vendo a cor da bola, mas que é um jogador que tem mais velocidade que o Pedro também. Então, acho que o Pedro tem sido um jogador muito mais completo nesse time do Flamengo. Por vezes, ele tem ações de um meia, por vezes ele tem ações de um centroavante. Acho que é muito importante que ele tenha essa versatilidade e até essa entrega. Acho que ele tem corrido como muitas vezes a gente não viu ele correr. É um cara que está bem integrado nesse jogo, e aí as chances começam a se suceder. A Arrascaeta, numa das poucas boas jogadas que ele fez, entra driblando pelo meio, toca para o Pedro, a bola bate na trave, e aí o Flamengo começa, talvez, a achar que o jogo seria mais fácil, ou que o jogo estava morto. E vocês sabem que o mal do urubu é pensar que o boi está morto, né? O boi não estava morto. O Fluminense ainda tinha... É um dos bons times do Campeonato Brasileiro. É um time com bons valores individuais, é um time que acabou crescendo muito no segundo tempo, muito por culpa do Flamengo. Muito por culpa do Flamengo. O Flamengo permitiu que o Fluminense crescesse, por não matar o jogo, ou como diria o Maestro Júnior, de maneira não muito sutil, tal qual foi ensinado ele pelo Coutinho, faltou rodar a faca. O Flamengo enfiou a faca, mas não rodou. 2-0 a gente sabe que é um resultado perigoso. Use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante, sem precisar pagar caro. Lesson. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte? É tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.